Boa noite, seja bem-vindo a mais um Conhecendo Nossas Doutrinas, né? Vamos iniciar o nosso culto cantando o hino de número 155 do nosso cenário, Vive em mim. Santo e bom Espírito possa habitar em nosso coração. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que continues conosco com a tua santa presença em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos o Momento da Saúde. São dicas especiais para o bem-estar do nosso organismo. Vamos, desta feita, assistir então mais um vídeo sobre saúde. Eu sou aposentada já há alguns anos e sempre trabalhei na área educacional por 38 anos. Já trabalhei na Associação Paulista, já trabalhei em diversos lugares, outros lugares lá em São Paulo. Tive restaurante por 30 anos, hoje eu não faço nada, só trabalho na área.
Nós trabalhamos aqui na ADRA segundas-feiras pela manhã, terças-feiras no dia da distribuição, no horário da distribuição, terças-feiras. E quinta-feira nós fazemos a nossa feirinha, que vai das 5h30 da manhã até as 7 horas. Nós atendemos numa base de 120 pessoas na feirinha. Nós atendemos no dia de estudantes, uma base de uns 130, 140 alunos. Num dia, no outro dia, com roupas, vai uns 170. Nós temos o projeto da corte e costura. Nós temos umas 30 alunas no corte e costura. E temos o crochê, temos o patchwork. Nós temos voluntárias aqui que chegaram aqui extremamente depressivas. Umas 2 ou 3. E elas abraçam a gente e agradecem. E trabalham com gosto, com amor e acham que isso aqui é uma terapia. Eu me sinto muito privilegiada de ter essa oportunidade. Para nós aqui, não só eu, como todas as nossas voluntárias, nós sentimos que é um privilégio que Deus nos dá, de nós termos essa oportunidade de ajudar. Muitas pessoas, quando chegam à terceira idade, principalmente após a aposentadoria, acabam se sentindo mais tristes, desanimadas e têm uma tendência a entrar em depressão ou se sentirem mal. Entretanto, se essas pessoas se mantiverem ativas mentalmente, lendo, estudando, viajando, fazendo coisas novas, elas terão sim muito mais qualidade de vida e um melhor humor. Praticar uma atividade física, alimentar-se bem, repousar por tempo suficiente, ler, jogar palavras cruzadas, ter alguma atividade doméstica e interagir socialmente são atividades que beneficiam os idosos. Dedicar tempo para ajudar outras pessoas também promove bem-estar, permite que a pessoa desvie a atenção dos seus próprios problemas e aumenta o senso de utilidade do idoso. Eu não sei o que é depressão, eu acho uma coisa diferente, né? Mas eu não sei o que é. Não, eu sempre trabalhei muito, trabalho em casa, trabalho na ADRA. O que precisa eu ajudo. Nunca tive depressão, nada. Gripe, resfriado, essas coisas de velho, nada. Mais uma dica aí especial, né? Você que já está na terceira idade, nós que estamos caminhando aí a passos largos, né, para esse momento, e possamos ter essas dicas aí bem afinadas, né, na nossa vida. Muito bem, vamos ao Senhor nesse instante para darmos início à discussão desta noite, né? Bom Deus, bom Pai, te peço agora que venha nos orientar para compreendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O propósito desse programa, né, é nós vermos as doutrinas que a Igreja Adventista tem no seu corpo doutrinário e ver se elas estão de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a doutrina desta noite, o ministério de Cristo no santuário celestial. Tome aí a sua Bíblia e vamos então ao primeiro texto da noite, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, fica aí próximo ao livro do Apocalipse, né? Hebreus capítulo 1, já achou? Vamos ler juntos então? Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, Paulo está falando sobre Jesus, né? Ele esteve aqui na terra entre nós, morreu por cada um de nós, ressuscitou e foi assunto ao céu, ascendeu aos céus. E hoje ele está lá fazendo o quê? E onde Jesus está? Então veja esse texto. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele, notem, Cristo ministra em nosso favor. Então, existe um santuário chamado Santuário Celestial,
Aliás, o santuário terrestre que Moisés construiu lá no deserto era uma cópia fiel deste santuário celestial. Então, a palavra de Deus nos diz que Jesus, agora, ele está nesse santuário celestial e ele, então, ministra em nosso favor. Ele intercede em nosso favor. E esta é a obra, o trabalho de Jesus lá no ministério, no santuário celestial. Então, nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todos na cruz. Sabe, queridos irmãos, Jesus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai e ele apresenta ao Pai o seu sacrifício. E então ele diz: todos aqueles que aceitam o meu sacrifício, né, esses são candidatos ao reino celestial. Veja outro texto nesse mesmo livro aí, Hebreus capítulo, agora no capítulo 4, né? Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus 4, a partir do verso 14. Acharam? Eu achei, está bem aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Interessante, amados irmãos, que existe somente um intercessor entre nós e Deus, Cristo Jesus. E ele é o nosso intercessor por méritos. Nós temos, infelizmente, aí visto muitas denominações cristãs, ou então não cristãs, que colocam outros intermediadores entre nós e Deus. A Bíblia nos diz que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. E ele é, amados, por autorização divina e por méritos. Afinal de contas, a Bíblia aqui nos diz, nesse verso, no verso 15, né? Que ele veio e ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou, sendo o exemplo vivo para cada um de nós. Então, ele tem essa autoridade de ser um mediador. E isso deve ficar muito bem claro. Porque muitas vezes, repito, pessoas, líderes religiosos têm colocado outros mediadores que não seja Jesus Cristo. Esta prática não tem amparo bíblico. A Bíblia ampara tão somente e unicamente a Jesus Cristo como nosso intercessor celestial. Mais ninguém. Né? Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Vocês lembram, e muitos sabem, desse acontecimento em 1844, quando um pregador batista chamado Guilherme Miller, ele pegou as Sagradas Escrituras e apenas com a ajuda de uma concordância bíblica ou uma chave bíblica, ele encontrou esta profecia maravilhosa das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, né? E ele viu que começaria lá no ano 457 a.C.
e terminaria então em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844. E então ele pregava com esse gráfico, e era algo, eu estou apenas falando superficialmente, bem por cima, mas o gráfico era maravilhoso. O gráfico trazia todas as datas e não havia nenhuma dúvida de que Jesus voltaria no ano de 1844. Mas o dia 22 de outubro veio e Jesus não voltou. E então depois perceberam de que a data estava correta, mas o evento não era esse. O evento nada mais era do que Jesus agora entrava na sua segunda e última etapa de seu ministério, que era o ministério então expiatório. Ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo. Lembra você que no santuário terrestre, uma vez por ano, que eles chamavam então o dia da expiação, né? Era o 10º dia do 7º mês, havia então o dia da expiação. E neste dia, o sumo sacerdote, ele passava do lugar santo para o lugar santíssimo. E então havia a obra da expiação. Agora, no santuário celestial, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, então, nesta data, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Como acontecia aqui na terra, né? E aí nos diz que é uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue de sacrifícios de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. Desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, não havia mais necessidade da morte de animaizinhos, né, que mostravam que um dia o Messias haveria de dar a sua vida e derramar o seu sangue. Esse dia chegara. Jesus morrera na cruz do Calvário, derramara o seu sangue, e então agora o seu sangue é o suficiente para a remissão dos nossos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios, né, de animais. Outro texto aqui em Hebreus, novamente, vai ao livro de Hebreus. Você já está aí com a Bíblia aberta, né? Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Aí, abre, eu fechei a minha Bíblia aqui, estou abrindo de novo. Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1. Hebreus 8, a partir do verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como os sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vês que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, aqui Paulo está dizendo de que no santuário terrestre, né, funcionava da mesma forma como funciona no santuário celestial. Uma vez ao ano, no dia da expiação, então o sumo sacerdote passava por outro lado da cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo para fazer expiação, né?
O juízo investigativo, amados, revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para a transladação ao seu reino eterno. Então nesse juízo investigativo que começou lá em 1844, Jesus está julgando os mortos justos e os justos vivos. Então, que Deus me julgue, porque eu quero ser considerado, um vivo justo, para que um dia eu possa ter o privilégio de estar no reino celestial. Muitas vezes foi passado medo e sensacionalismo quanto à questão do juízo investigativo. Olha, o teu nome pode estar lá passando, e que tal se o teu nome não está lá? Aqui, acabamos de ler que o juízo investigativo está interessado naqueles que vão se salvar. Então, que o teu nome e o meu nome possam estar lá, com certeza. Outro texto, aí o último livro, Apocalipse capítulo 20, verso 12. Pegue aí novamente a sua Bíblia e abra lá no finalzinho dela, Apocalipse capítulo 20, verso 12. A palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Sabe, amados, quando é que o nosso nome é escrito no livro da vida? Você sabe quando o nosso nome é escrito no livro da vida? O nosso nome é escrito no livro da vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso intercessor no santuário celestial e quando nós nos batizamos nas águas. Aí, nosso nome é inscrito no livro da vida. E sabe quando o nosso nome sai do livro da vida? Quando nós morremos. É isso? Não. Quando o nosso nome é inscrito no livro da vida, ele permanece para sempre. Mesmo que a gente venha morrer, o nosso nome vai continuar inscrito no livro da vida. Então, pastor, quando é que o nosso nome do livro da vida pode sair? Ele pode sair? Sim. Mas quem é que pede para sair? Quem é que pede para retirar, para remover o nosso nome, o meu nome do livro da vida? Somos nós mesmos. Quando deliberadamente a gente diz ao Senhor, Senhor, tira o meu nome do livro da vida, porque eu não quero nada com o Senhor. E olha que Deus ainda envia o Espírito Santo para falar ao nosso coração, para dizer ainda, filho, filha, não faça isso. Talvez você esteja passando por um problema difícil, mas eu estou com você, eu estou contigo. Dá-me mais uma chance, mas não peça para eu tirar o teu nome do livro da vida. Mas sabe, amados irmãos, que há pessoas que deliberadamente não querem nada com Deus e pedem então para que o seu nome seja retirado do livro da vida. Deus envia o Espírito Santo falando na mente daquela pessoa, mas a mente daquela pessoa está tão cauterizada com o mal, ela está tão distante de Deus, que ela não consegue mais escutar a voz do Espírito Santo. Eu lembro de uma ilustração de um pastor que foi fazer uma visita a uma família, do seu rebanho, e essa família disse, pastor, nós moramos do lado da estação ferroviária de tal cidade. É muito fácil.
Quando o senhor descer na estação, o senhor vai ver uma casa amarela com as janelas brancas, é ali que nós moramos. Não há erro nenhum. E o pastor então foi visitar essa família. E quando ele chegou lá, ele não teve dificuldades para encontrar a casa, pois realmente a casa ficava do lado da estação ferroviária. Era uma casa amarela com as janelas brancas. E ele encontrou aquela família, ficaram muito felizes ali, conversaram bastante. A esposa da família ali, né, a dona da casa, ela ofereceu um lanche para o pastor, um lanche muito gostoso, e o pastor ficou feliz, animado, comeram ali, e a família continuou conversando com o pastor, e de repente então o dono da casa disse: pastor, olha, eu acabei me esquecendo e a gente estava estava tão prazerosa a nossa conversa aqui, que eu esqueci de dizer para o senhor que o último trem para a cidade foi embora. É só amanhã de manhã. O senhor vai ter que dormir por aqui. O pastor ficou meio assim, ligou para a sua casa, né, para a esposa, e disse: olha, meu bem, eu perdi a hora, me empolguei aqui na visita, eu vou dormir aqui na casa do irmão fulano de tal. Ok. E então agora aproveitaram para conversar mais, e agora então o pastor foi dormir. Mas lá pelas 3 horas da manhã ele foi acordado por um barulho, e ele olhou na janela, era o trem cargueiro. Quando o trem foi embora, então ele reconciliou o sono, dormiu novamente. Mas às 6 da manhã, novamente ele acordou assustado com um barulho. Era o trem de passageiros. E então agora na hora do desjejum, né, do café da manhã, a família está ali, mesa posta, pergunta ao pastor: e daí, pastor, dormiu bem? Deu para descansar? E ele disse: eu dormi, mas eu me assustei 2 vezes aí por causa do trem. Ah, disse o dono da casa. Quando nós viemos morar para cá, muitos anos atrás, a gente se assustava aí com o barulho do trem. Mas agora a gente está tão acostumado que só se o trem entrar dentro da nossa casa para nos acordar, porque a gente não acorda mais. Já nos acostumamos. Essa ilustração, ela diz muito sobre o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquele barulho do trem, tentando acordar a vida de alguém que está distante do Senhor. E quando nós não estamos tão distantes do Senhor, a gente se acorda com o barulho do Espírito Santo, sacudindo a nossa vida. Mas quanto mais longe estivermos de Jesus, seremos semelhantes àquela família que já estava acostumada com o barulho do trem e não acordava mais. Então, amados irmãos, o trabalho de Jesus é interceder por você. Você e eu não fomos tão longe assim, ou se fomos tão longe assim, Deus, através de Jesus, Ele quer te resgatar. E você, querido, querida, precisa retornar ao caminho do Senhor, pois esse é o caminho de salvação, é o caminho que nos levará para a eternidade. Portanto, aceite, né, a obra intercessora de Jesus Cristo lá no santuário celestial. Ele está e Ele continua intercedendo por mim e por você junto ao Pai. Esse julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permaneceram leais a Deus receberão o reino. A terminação do ministério de Cristo assinará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Sabe, amados irmãos, a porta da graça um dia se fechará para cada um de nós. E ela tem 2 formas de se fechar. A primeira é por ocasião da nossa morte. Quando nós morremos, a porta da graça se fecha para nós para sempre. Então, Deus nos dá oportunidades para nós sempre aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Reconcilie-se com Deus. Não fique brigado com Deus. Peça a ajuda de Jesus. Ele vai te abençoar. O Espírito Santo está aí tocando o seu coração. E uma segunda oportunidade da porta da graça se fechar
é um pouquinho antes da volta de Jesus. Se nós estivermos vivos até lá, a porta da graça vai se fechar. Então, a porta da graça ainda está aberta. Por favor, aceite a Jesus. Aceite o seu grande amor. Aceite a sua mediação entre nós. Né? Vamos ao outro texto, aqui de Apocalipse capítulo 22, verso 12. Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual é o galardão que Jesus vai lhe dar? O galardão da vida eterna. Amados, hoje é o momento de nós aceitarmos a Jesus como nosso mediador, como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E Ele está intercedendo por você e por mim. Aceite essa intercessão. Aceite a Jesus como teu intercessor no santuário celestial. E sabe por quê? Porque assim nós estaremos aptos para um dia morar com Ele nas mansões celestiais. E aí haverá, imagina, haverá felicidade eterna. No céu, amados irmãos, nós estaremos longe de todas as coisas ruins que existem nesse mundo. Nós viveremos eternamente felizes. E não é felicidade que você está procurando? Entregue a sua vida a Jesus. Aceite a Jesus como seu mediador. E eu tenho certeza que você vai ser feliz o resto da eternidade. Vamos, então, juntos cantarmos o hino de número 230 do nosso hinário, Sou Feliz com Jesus. Louvemos o Senhor nesse instante. Se dor a mais
haverá eterna felicidade lá no céu quando formos morar com o nosso Jesus. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela obra intercessora de Jesus Cristo no santuário celestial. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Queremos te pedir que venhas estar conosco nessa noite e que tenhamos uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um Conhecendo Nossas Doutrinas e vimos, amados irmãos, de que realmente a Igreja Adventista está correta com mais essa doutrina. Que Deus continue abençoando a cada um de nós e que tenhamos realmente uma semana muito abençoada em Jesus. Portanto, que Deus fique com você e que você seja muito feliz. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.